O Fluminense está eliminado da Copa Sul-Americana e, pelo menos na minha percepção, isso passa muito por Renato Gaúcho, pelas escolhas dele e pelas ideias dele. Vamos falar um pouco mais disso nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, hype o vídeo. Lembrando, a gente ia fazer uma live hoje de noite, mas como amanhã eu tenho que acordar muito cedo, eu preciso dormir cedo também, e eu acho que hoje eu não ia conseguir entregar uma live legal, então, pelo respeito que eu tenho aos amigos e à minha saúde, eu resolvi transformar isso aqui em vídeo e poder dormir um pouquinho mais cedo. Tá bom? Like, inscrição e tamo junto, tá? Sempre a sinceridade com os amigos. Por que eu comecei esse vídeo falando que, na minha percepção, o Renato foi um responsável pela eliminação hoje do Fluminense? Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu falo há muito tempo aqui que eu acho de verdade que o Renato às vezes é tratado como um treinador que as decisões dele, a galera, elas às vezes fazem sentido no campo e às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Só que hoje foi exatamente o contrário do que eu falei. E aí eu preciso ser justo, eu não tô aqui para defender o meu ponto de vista. Eu tô aqui para falar o que aconteceu no campo. E hoje o Renato foi muito mal. Mas muito mal. A saída do Hércules no intervalo, eu ainda não vi se aconteceu alguma coisa física para tirar o Hércules no intervalo do jogo. A saída do Canóbio na reta final do jogo, você precisava ganhar o jogo. Eu realmente não entendi. A ideia de jogo dele pro segundo tempo, enfim, começa a mexer com o time de maneira geral que tava ganhando por 1-0 e vou te falar, sendo bem sincero, o primeiro tempo do Fluminense passou longe de ser um primeiro tempo de Barcelona de 2011. Mas foi um primeiro tempo bem ok. Dominando o jogo, dominando as ações, finalizando muito mais, que no segundo tempo isso praticamente igualou, né? Vimos um Lanús muito mais solto para jogar no meio de campo, seja pela falta de intensidade do Martinelli, não, né? O Martinelli eu gosto bastante. Mas pela falta de intensidade do Otávio, seja pela dificuldade que o Fluminense teve ao gerir a posse de bola, principalmente depois da saída do Lúcio Acosta e a entrada do John Kennedy. Minha percepção ali, depois que sai o Lúcio Acosta, era um Fluminense pra ir pro abafa. Tipo, eu vi um tweet que me marcou e a galera falando, olha, gente, o Renato Gaúcho, quando o time tá perdendo, ele bota atacante, quando o time tá ganhando, ele bota defensor. E é isso. E aí até me criticando, falando, vocês acham que é muito mais do que isso. Eu discordo em alguns momentos, mas hoje foi exatamente isso. Foi um jogo que pra quem é muito doido, né? Porque eu acho que o Renato é muito 880. Se você coloca ele no lugar do Boleirão, eu acho que você puxa a corda pra um lado. Se você coloca ele no lugar do, gênio, craque, o maior de todos os tempos, seleção brasileira, você leva pra outro. Eu não tô nem em nenhum desses dois lugares. Eu tento ficar no meio do caminho. Só que o cara que puxa pra cá, hoje eu acho que ele teve razão. Porque o Renato foi muito mal. Muito mal. Acho que desorganizou o time no meio de campo, desorganizou a parte defensiva e ofensiva desse Fluminense no meio de campo. E, olha, cara, se você olhar os números, na reta final do jogo, o Fluminense cheio de atacante criou menos do que no primeiro tempo. Muito menos. Muito menos. E um time que fazia muito menos sentido. Expôs o time, o Thiago Silva falou na saída de campo sobre a dificuldade que o Fluminense teve pra marcar depois. Surreal, mano. Eu fiquei... eu vou te falar, tem tempo que eu não vejo um técnico brasileiro... E tudo bem, se errar, faz parte do jogo, mas um técnico dentro do cenário do futebol brasileiro destruir um jogo. Como o Renato fez hoje em Fluminense e Lanús. Ele destruiu o Fluminense. Ele destruiu o Fluminense. Deixou o Marcelino Moreno muito mais livre pra jogar. E o Marcelino Moreno, que já passou pelo futebol brasileiro, com espaço, ele joga. Com espaço, ele tem capacidade de influenciar e gerar jogo. E foi o que ele fez. O passe pro gol do Dylan Aquino sai de um lugar onde ele tá completamente vazio pra achar o passe. E o Fluminense perdeu a marcação dele, né? Seja o Martinelli, seja o Otávio, quem tava na marcação simplesmente perdeu. Não tinha mais o que fazer. Na reta final do jogo, acho que ele despriorizou a posse de bola para um ataque meio maluco em verticalidade, sendo que nessa hora o Fluminense tinha muito mais a posse de bola. E o que aconteceu? Jogo de perde e volta. Bola chega no pé do Fluminense, acelera, perde, contra-ataque. Acelera, perde, contra-ataque. Acelera, perde, contra-ataque. O Fluminense perdeu o controle do jogo na última meia hora de jogo e a coisa saiu absolutamente do controle. Minha sensação é que o Maurício Pellegrino nem fez por onde, no segundo tempo, mudar muito o Lanús
para conseguir dentro do Maracanã estar mais confortável. Acho que o Renato Gaúcho fez por isso, fazer um Fluminense muito menos confortável e, consequentemente, um Lanús muito mais confortável. Enfim, uma situação que eu realmente não consegui entender e é por isso que eu dei prioridade a ela na minha análise. Dito isso, a reta final do Fluminense na temporada fica a Copa do Brasil pro final do Campeonato Brasileiro, mas fica a frustração de um time que tinha uma janela aberta para jogar uma final sul-americana, muito aberta para jogar uma final sul-americana, e jogou isso pelo ralo por causa de um segundo tempo inacreditável. Um jogo na Argentina um pouco covarde, na minha percepção, e um jogo de volta inacreditável que vimos no Maracanã. É daquelas eliminações que vai irritar, que vai magoar, que vai dar grito de burro, que vai por muito tempo. Porque é surreal o que vimos no segundo tempo no Maracanã. Enfim, o Fluminense está eliminado e com isso sobra apenas o Atlético Mineiro na Sul-Americana.